Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal. Eu quero começar essa reflexão dizendo que talvez ela possa gerar um certo desconforto na gente, irmãos. Mas existem desconfortos que são necessários, que vêm de Deus para despertar e para alinhar a gente, sabe? Para que a gente perceba aquilo que precisa de mudança, amém? Eu quero antes trazer um exemplo para ajudar a gente nessa reflexão que eu estava pensando, né? Quando a gente vai no médico, a gente chega lá, conta os sintomas que a gente está sentindo, ele vai analisar cada detalhe do nosso relato, né? E vai pedir exames para gente. Só depois dos resultados dos exames ele vai fechar um diagnóstico. Na maioria das vezes esse diagnóstico ele não vem para condenar a gente, mas para alertar a gente. O médico vai olhar aqueles exames, vai apontar o que está em excesso, sinalizar quais são hábitos prejudiciais, né? E também vai dizer os riscos para a gente tomar cuidado e tratar, para a gente obter mudanças que na maioria das vezes a gente não consegue no dia a dia. Pois bem, quando eu li os versículos da reflexão de hoje, eu percebi exatamente isso. A palavra de Deus, ela não apresenta frases soltas ou acontecimentos aleatórios, não. Ela revela diagnósticos espirituais. Meu Deus, é forte. Deus traz à luz comportamentos, atitudes e escolhas que nós fazemos que precisam ser corrigidos dentro de uma casa, dentro da família, da liderança, do trabalho, para prevenir tragédias que a gente vai ver como esse povo aqui na reflexão. Por isso o convite do Espírito Santo hoje é justamente esse, para a gente olhar para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso coração, irmãos, para o nosso coração, identificar o que precisa de ajuste, amém? Te convido a acompanhar essa reflexão, 1 Samuel 4, versículo 21, mas chamou ao menino e acabou dizendo, foi-se a glória de Israel, meu Deus, forte, hein? Irmãos, na minha compreensão, talvez essa seja uma das declarações mais pesadas, mais tristes, digamos assim, né? Que um servo de Deus possa ouvir. Foi-se a glória. Quando eu meditava nesse texto, alguns incômodos começaram a surgir dentro de mim, sabe? Foram mexendo. Mas eu entendi que isso também é graça. Porque esses incômodos que vêm do Senhor, eles não têm o objetivo de destruir a gente, de apontar, sabe? Condenar, mas de despertar a gente. Eu quero te convidar a se fazer algumas perguntas. Eu me fiz. Qual seria a sua reação se fossem retirados de você sua saúde, sua casa, seu emprego, seus recursos, sua família, suas amizades, e até aquilo que você veste? Perceba que eu não estou falando aqui de perda, irmãos. Eu estou falando de retirada. De algo que vai embora enquanto a pessoa acredita que continua ali. É forte, irmãos, é muito forte. Embora isso também lembre bastante a história de Jó, né? Essa reflexão não é sobre Jó, não. É sobre mim, sobre você. Porque o que a gente vai pensar hoje aqui não é apenas sobre perdas materiais, é sobre o valor que a gente dá à presença de Deus. Também não estou falando só de quando a gente se afasta de Deus, não, tá, irmãos? Isso é grave, eu estou falando de quando a presença de Deus se retira, se afasta de nós. O que isso provoca em mim, em você? Quando Jesus não é mais percebido, sentido, vivido, experienciado da mesma forma. Quando a comunhão que a gente tinha um dia se esfria. Quando a presença já não é mais buscada como antes. Será que eu e você sentiríamos a mesma urgência em restaurar a nossa comunhão com Deus como a gente sente de buscar algo que a gente já perdeu materialmente falando? Será que a rotina, as distrações, as preocupações da vida, do dia a dia, não é fácil, irmãos? Acabam normalizando uma vida sem a presença? De verdade, não são perguntas fáceis. Mas talvez estejam entre as mais importantes que um cristão precise fazer todos os dias, irmãos, para si mesmo.
Porque quando a gente olha para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, que a gente lê o versículo, a gente vê um capítulo marcado do início ao fim por tragédias. As tragédias revelam claramente esse impacto que a ausência da presença de Deus causa na vida humana. Mas eu não estou aqui para exaltar a tragédia não, tá, irmãos? Amém? Estou aqui para entender o que Deus quer ensinar para a gente através da tragédia. Irmãos, porque quando alguém insiste nos mesmos erros, acaba colhendo os mesmos resultados. É simples. Mesma atitude, mesma resposta. Meu pastor sempre fala isso. Quer algo diferente? Faça diferente. Então, assim, existe uma pergunta que a gente precisa se fazer hoje. O que eu não devo repetir para não colher novamente os frutos que já me feriram no passado? A Bíblia relata que Israel enfrentou 2 batalhas contra os filisteus. Foram 2 confrontos, 2 derrotas. E uma declaração extremamente forte ao final do capítulo, como já foi dito, um diagnóstico. E acabou, foi-se a glória. Quando a gente lê esse capítulo todo, a gente percebe que aquelas guerras revelam muito mais do que um conflito militar. Meu Deus, é de arrepiar. Na primeira batalha, Israel perde cerca de 4.000 homens. Mas o povo não trata sua condição espiritual. Arrepia, irmão. Meu Deus, isso é muito sério. Foi uma tragédia nacional. Mais do que números, irmãos. Eram pais, filhos, irmãos, guerreiros, esposos que perderam suas vidas. Uma das maiores perdas enfrentadas por Israel naquele período. Isso é um alerta, irmãos. Mas enquanto eu li esse capítulo, algo ficou muito forte, marcado aqui, ó, nesse coração. Derrota não começou ali no campo de batalha, não. Começou antes. Se a gente volta no capítulo 3 desse mesmo livro, a gente vai ver Deus levantando Samuel e anunciando o quê? Juízo sobre a casa de Eli. Por quê, irmãos? Por causa dos pecados de Ófni e Finéias, seus filhos. Mas também pela omissão de Eli. Eli sabia dos erros dos filhos e não se posicionava como deveria. Isso revela algo muito sério, irmãos. Quando quem foi chamado para corrigir se cala, quando quem deveria conduzir permite o erro continuar, isso não vai comprometer só uma pessoa, mas uma casa inteira, um povo, até mesmo uma geração. Eli falhou como pai e como sacerdote. E o peso disso ultrapassou sua própria família. A decadência espiritual de Israel também passou pela omissão da liderança. E aqui existe um ensinamento importante, irmãos. Antes de governar o povo, Eli precisava governar sua própria casa. Isso também fala comigo e com você. Não estou falando sobre perfeição não, tá, irmãos? Nenhuma família é perfeita. A questão aqui é sobre responsabilidade espiritual. É não tratar com indiferença aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para a gente fazer, debaixo de temor, irmãos. Porque quando a gente lê esse texto com sensibilidade espiritual, a gente percebe que Israel já vivia um tempo de decadência muito antes da guerra. A derrota no campo só materializou visivelmente, né, uma crise que já existia onde? No coração do povo. E o que mais me chama a atenção nesse texto está logo no início. Vejam só, depois da primeira derrota, o povo vai perguntar por que o Senhor nos feriu hoje, né, diante dos filisteus. Olha só, irmãos, eles não perguntam onde a gente errou. Onde a gente falhou? Onde a gente deixou de vigiar? Não. Eles transferem a responsabilidade para quem? Para Deus. Meu Pai. Ao invés daquele povo se arrepender, aquele povo cria estratégias humanas para vencer. Então eles tomam uma atitude, uma decisão gravíssima. Eles mandam trazer a Arca da Aliança para o campo de batalha, irmãos. E quem conduz essa arca? Ófni e Finéias, homens que a própria palavra descreve como ímpios, sacerdotes sem temor, carregando aquilo que era
santo, meu Senhor da glória. Então a gente percebe que a presença de Deus já vinha sendo desonrada, ó, muito antes das duas batalhas acontecerem. É como uma glicose alta, sabe, detectada no exame, uma pressão elevada, ferida, na consulta que a gente vai, uma gordura acumulada nas artérias, nada disso é de repente, tudo já vinha dando sinais, ó, há muito tempo, irmão. Porque toda aquela queda espiritual começa primeiro dentro do povo, começa na gente, começa no coração, nas nossas práticas, nas nossas condutas. Isso continua acontecendo hoje, irmãos. Não é para aquele povo não, é para a gente refletir hoje. Muitas pessoas caminham para situações difíceis através das próprias pernas e escolhas. Depois vão fazer o quê? Questionar Deus. Me queiram mal não, irmãos. Porque isso aqui é um puxão de orelha do Espírito Santo para a minha vida também. Às vezes é mais fácil a gente culpar Deus do que a gente se examinar e admitir que tudo é porque a gente não vigiou, não orou, não pediu direção de Deus. Aí também nem tudo pode ser atribuído ao cão não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Tem situações que são consequências das nossas má decisões e do afastamento que nós decidimos, né, da direção de Deus. A palavra ensina que existem consequências para as nossas escolhas, irmãos. Nem tudo que dá errado é ataque espiritual. Vamos parar de espiritualizar tudo também. Nem tudo que é perda é prova enviada por Deus. Às vezes são frutos de decisões que a gente toma porque a gente quer ser em direção de Deus. Isso não é sobre culpa não, irmãos, é sobre responsabilidade. O texto vai mostrar pra gente um povo espiritualmente enfraquecido e uma liderança sem posicionamento. Faltava temor. Quando o temor se perde, começam a surgir estratégias carnais para vencer batalhas espirituais. Quantas vezes a gente já não agiu assim, irmãos? Não por perda de temor, mas montando as nossas próprias estratégias para a gente tentar vencer as situações sozinhos. Isso, infelizmente, continua acontecendo na nossa sociedade, irmãos. Misericórdia, que eu já agi assim várias vezes. Pais sem direção dentro da casa, lares emocionalmente cansados, pessoas tentando sustentar tudo sozinhas. Eu quero abrir um parêntese aqui, irmãos, com muito carinho. A vida tem sido pesada para muita gente. São muitas pressões, desgaste emocional, cansaço acumulado, irmãos. Não tá fácil não. Às vezes a gente precisa pausar um pouco, sabe? Pausar não significa abandonar Deus, tá, irmãos? Mas significa que a gente precisa reconhecer nossos limites. Tem gente tentando sustentar uma aparência de força enquanto está emocionalmente esgotada. E quando a gente ignora os sinais do corpo e da mente por muito tempo, irmãos, o próprio corpo obriga a gente a parar. É uma pressão que sobe, uma exaustão que aparece, uma crise emocional que se revela. Não existe vergonha nisso. Humildade também é reconhecer que nós somos humanos. A gente precisa cuidar da mente, do corpo, das nossas emoções. Não, isso não afasta a gente de Deus, pelo contrário. Como que a gente vai continuar servindo na obra, cuidando da família, trabalhando, sem saúde? Ou debilitado? Jesus não chamou a gente para viver destruído. Jesus não disse que a gente tem que tentar sustentar tudo sozinho. Ele entende a gente, ele convida a gente, sabe, a fazer uma reflexão, a ir até a ele, quando a gente estiver sobrecarregado, porque nele tem alívio, coisa linda, né? Agora, voltando ao texto. Depois da derrota, Israel leva a arca para a batalha como se ela fosse apenas um objeto sagrado de poder. Olha isso, irmão. Isso é sério, porque é como se aquele símbolo garantisse a vitória automática. E aqui está um dos maiores perigos da religiosidade. A arca representava o quê? A presença de Deus. Mas o povo passa a confiar mais no símbolo do que no relacionamento com Deus. E acontece ainda hoje, quando pessoas só leem a Bíblia, mas não agem com o que está nela. Participa dos cultos, mas não cultiva a vida do dia a dia, no secreto, sabe? Quando deseja bênçãos, mas não busca comunhão. O povo queria vencer o inimigo, mas não queria tratar a raiz espiritual do problema.
Resultado? Devastador. Cerca de 34 mil homens mortos. A arca tomada, um colapso espiritual completo. Porque a glória de Deus não se afasta de repente. Ela se retira quando aquilo que é santo passa a ser tratado com desprezo. Israel queria usar a presença de Deus como instrumento, não como relacionamento. Talvez esse seja um dos maiores perigos da religiosidade, irmãos. Quando a presença se vai, mas a estrutura religiosa continua funcionando perfeitamente. As tragédias continuam no capítulo. Ofni e Finéias morrem no mesmo dia. Eli recebe a notícia da morte dos filhos e da perda da arca, sendo ele já idoso e cego, ele cai de uma cadeira e morre. Sua nora, esposa de Finéias, entra em trabalho de parto quando recebe aquela notícia de que a arca tinha sido tomada e de que o seu sogro tinha morrido. E antes de morrer, ela dá ao menino um nome. Icabod. Meu Deus, ó, misericórdia. Foi-se a glória de Deus. Eu não vejo outro nome a não ser tragédia. Uma família destruída, um povo ferido, uma geração marcada. E talvez o mais grave não seja somente, eu não digo somente diminuindo, né? Perder a presença de Deus, mas continuar caminhando sem perceber que ela já se foi. Que o nível mais perigoso da queda espiritual não é somente pecar. E eu não digo somente para minimizar o pecado, porque o pecado é sério. Eu digo isso porque todos nós falhamos. O mais perigoso, irmãos, é viver distante da presença de Deus e ainda achar que está tudo normal. Aquele povo perdeu a essência, mas manteve, se esforçou para manter o que? A aparência. A presença foi substituída pela religiosidade vazia. Eu quero nos fazer uma pergunta. A presença de Deus ainda é prioridade na nossa vida? Porque o maior perigo não é perder bens, posição e conquistas. Isso a gente trabalha, né, irmãos, e recupera. O maior perigo é perder a presença de Deus e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Perguntei esses dias para uma pessoa, vai tudo bem? Vai tudo bem. Queridos, lendo esse capítulo, eu dou graças a Deus que a história não termina e acabou. Depois da queda, Deus levanta Samuel e isso mostra pra gente que Deus ainda restaura. Deus ainda responde ao arrependimento, ao clamor sincero de um coração. E isso é esperança para mim e para você, porque a presença ela pode até se retirar por causa do afastamento. Mas Deus continua recebendo de volta, de braços abertos, quem se arrepende de verdade, se volta novamente para ela. O Senhor continua procurando corações sensíveis. E o convite de Jesus continua o mesmo hoje, para mim e para você, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Não se trata apenas de carregar símbolos, manter aparências, ocupar posições. Se trata de comunhão real com Deus. Gente, é muito bom entrar na presença do Senhor. Se trata de permanecer diante de Jesus, na presença dele, porque Jesus é lindo. Se ao ouvir essa reflexão você percebeu que está distante, cansada, se esfriando espiritualmente, saiba que hoje Jesus continua chamando você de volta. Permaneça em mim. Eu sei que a caminhada nem sempre é fácil, irmãos, mas longe de Cristo o fardo se torna ainda mais pesado. Amém? Eu desejo de todo o coração que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos e sobre os filhos dos seus filhos. Amém? Até a próxima!